Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, que é o 8, de março de 2022. Graças a Deus estamos aqui de novo, Graças a Deus sempre, 24 horas no dia, pela conservação das nossas vidas, Pela vida que Ele nos deu também, pela redenção. E estamos aqui, procurando nos aperfeiçoar no entendimento, procurando nos corrigir, e nos nossos entendimentos não correspondentes, com aquilo que o apóstolo estava querendo dizer, e vamos em frente caminhando nas veredas direitas, e me procurando imitar as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática. E amém, Por isso elas levam muito azeite, Levam as suas candeias cheias de azeite, Porque elas ouvem e praticam, fazem as obras. Então esse azeite aí são as obras dela que alimenta a sua fé, que é a chama, E a própria lâmpada é a palavra do Deus vivo, Que alimenta a fé, a esperança e o amor, Que é a obediência à palavra. E graças a Deus, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e por isso estamos aqui vigilantes, irmãos? Orando 24 horas no dia, E meditando na palavra, não é isso? Nos armando, com a armadura de Deus, Que é a palavra da verdade, não é isso? Que é o Evangelho, Os calçados do Evangelho, o cinto da verdade, a espada da palavra, o capacete da esperança, E o escudo da salvação, Não é isso? Amém, irmãos e irmãs? Graças a Deus. Os irmãos que estão tendo aí perseverança em ouvir a minha voz de taquara, graças a Deus e saudações a todos nós, E amém. E vamos em frente, irmãos? Sim, meus irmãos, então nós estamos aqui vendo algumas passagens das Escrituras que mostram, o combate que os apóstolos já estavam tendo, contra as heresias que estavam aparecendo no meio da igreja, Já vimos aí o Evangelho de João, vimos aí uma parte da primeira epístola de João, vamos ver aqui outras partes das epístolas dele, E a gente vê claramente que já naquela época, já estavam entrando dentro da igreja pessoas que contradiziam, que falavam doutrinas ou que queriam ensinar doutrinas, ou que estavam ensinando doutrinas que eram contrárias, à doutrina apostólica, contrária à doutrina do próprio Jesus Cristo. Então nós vamos aqui na primeira de João, no capítulo 2, e no versículo 22, ele escreve assim, Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aí no 23 ele diz, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, meus irmãos, o que ele está querendo combater aqui? Porque algumas doutrinas, estavam dizendo, inclusive doutrinas vindas do judaísmo, principalmente, que o Senhor Jesus ele não era o Messias. Estavam negando, Não, ele não é o Messias. E aí tinha os argumentos,
Ele não é o Messias porque ele é um blasfemo, né? Ele blasfemou dizendo que era filho de Deus, né? Ele, ele não cumpriu com a lei, né? Enfim, ele não foi recebido porque exatamente não foi identificado como Messias. E não foi identificado como Messias porque eles estavam em completa desobediência, né? Só quem recebeu o Messias é quem estava em obediência à lei de Moisés, né? Aí no capítulo 4, ainda da primeira de João, e no versículo 2, né? No versículo 1, vamos começar pelo versículo 1, capítulo 4, versículo 1, primeira de João. Todos nós sabemos disso, mas nós estamos aqui repetindo essas coisas para mostrar, né? Que lá no início da pregação, as heresias já estavam comendo pelas beiradas e pelos meios, né? Aí ele diz assim, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, né? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha aí, naquela época, né? E João foi o último apóstolo, né? Ele já estava, então, ciente disso e estava aqui escrevendo aos irmãos de todas as igrejas para que eles tomassem cuidado. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, essa prova, se os espíritos são de Deus, é aquilo que o profeta chama de colocar o prumo, né? Colocar o prumo, né? Que é você exatamente testar se aquele espírito, né, que está falando ou escrevendo alguma coisa, ou que eu estou lendo ou ouvindo, possa estar em conformidade com as Escrituras, né? Aí ele diz assim, ó, como é que a gente vai conhecer? No versículo 2, nisto conhecemos o Espírito de Deus, né? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, porque tinha muita gente que dizia que ele era uma né, aparência, né, uma ilusão, certo? Algumas doutrinas que apareciam lá, como nós já vimos, né? Então, nisso nós conhecemos o Espírito de Deus. É o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, né? Então, esse Espírito aqui é a pessoa, né? É o Espírito que está na pessoa, que está falando alguma coisa, que está confessando alguma coisa. E aí no versículo 4 ele diz o quê? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, né? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então a igreja já venceu, né? A igreja ela já venceu aí esses anticristos. Aí ele diz o quê? Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Nós apóstolos, nós igreja, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Então, aquele que conhece a Deus, ouve os apóstolos, né? Ouve a palavra, ouve o Senhor Jesus. E aquele que não é de Deus, não nos ouve, certo? Aí ele vai dizer, nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, o que ele está dizendo é isso, né? Que nós devemos provar os espíritos que estão nas pessoas, que estão dizendo alguma coisa, que estão falando alguma coisa, que querem ensinar, que estão ensinando, né? Para que a gente possa identificar quem é, né? Quem é cristão e quem não é. Não é isso? E essa maneira aqui é você colocar o prumo apostólico, né? A doutrina apostólica. Aquele que for contra a doutrina apostólica é tido como o espírito do erro, né? É isso? E é tido como heresia, né? É tentativa de facção ou coisa que o valha. Então, meus irmãos, vamos parar por aqui hoje, né?
Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós. E domingo que vem, com certeza, estaremos reunidos lá no Caracuzinho, né, lá na escola do Milton, né? Zé Milton. Amém? Paz seja com todos nós.